câncer de mama pode levar à morte. Por isso, mulheres com 40 anos ou mais devem procurar anualmente um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas. Sobre suas causas, a prevenção, conversaremos agora com a doutora Valderez, que é ginecologista e obstetra. Ela nos fala da importância do exame do toque, mamografia, entre outros cuidados para se evitar o câncer de mama. Eu acho que é importante a gente colocar em relação ao câncer de mama é que é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais frequente na mulher. E se ele for diagnosticado precocemente, no início da doença, ele pode ser curado e pode a mulher sobreviver por muitos anos. Mas se ele for diagnosticado já muito tardio, a sobrevida é muito pequena. Hoje, no Brasil, como os diagnósticos são feitos numa fase já meio avançada, as mulheres sobrevivem em torno de 5 anos, aproximadamente 61% das que tiveram câncer de mama. Então, é fundamental que a mulher se toque para perceber se tem alguma alteração, se examine, faça o autoexame e procurem um médico periodicamente para estar fazendo o exame de palpação pelo profissional de saúde, ou um médico ou um enfermeiro capacitado para isso. Porque se o diagnóstico for precoce, a gente pode estar curando essa mulher. Então, o que é recomendado hoje? Que a mulher, a partir do momento que a mulher menstrua, ela comece a se autoexaminar. A partir dos 20 anos aproximadamente, ela deve fazer o autoexame mensalmente. A gente recomenda que a mulher que menstrua faça o exame em torno do 8º dia do ciclo, considerando o primeiro dia do ciclo, o primeiro dia de menstruação. E a mulher que não menstrua, marque um dia no mês e todos os meses naquele dia faça a autopalpação. Mas a autopalpação ou o autoexame, ele não substitui o exame médico, porque se a mulher não perceber nada, ela pode ficar numa falsa segurança de que está tudo bem, e não é bem assim. Então, ela deve procurar um médico. A gente recomenda que anualmente ela passe por um exame médico quando ela vai estar fazendo o exame de prevenção de câncer de colo uterino e também o exame de mama, um exame de observação da mama, palpação da mama. Se tiver alguma lesão, alguma alteração mamária, então o médico vai estar solicitando um exame. Dependendo da faixa de idade da mulher, um ultrassom pode estar esclarecendo aquela lesão ou uma mamografia. E se ela não tem lesão nenhuma, a partir dos 40 anos, hoje é recomendado que ela faça um exame de mamografia todos os anos. Tá? E a mulher mais jovem faz o exame clínico, se tiver alguma lesão, faz o exame, provavelmente um ultrassom e, se necessário, uma mamografia. E se ela tem histórico familiar de câncer de mama, ela começa esse controle mais cedo, a partir dos 35 anos. Quais os principais fatores de risco para a mulher, hereditários, por exemplo, doutora? No caso do câncer de mama, os fatores de risco, existem os fatores genéticos, fatores hereditários, ou genéticos, que geralmente mulheres que têm um familiar de primeiro grau, mãe, filha ou irmã, com câncer de mama, elas estão mais predispostas a terem o câncer de mama. Essas mulheres precisam começar o controle mais cedo. Geralmente, a partir dos 35 anos, elas começam a fazer a mamografia anual. Se o caso do câncer de mama foi antes dos 35 anos, antes dessa faixa de idade, a gente começa a fazer a mamografia 5 anos antes do primeiro caso de câncer de mama da mulher mais jovem na família. Então, esse é um fator que predispõe. O uso de hormônio pode levar a um aumento do risco de câncer de mama. Quando tem a primeira menstruação muito precoce, antes dos 11 anos, ou a menopausa muito tardia, após os 50 anos, então a mulher fica durante muitos anos sob a ação do estrogênio natural dela. E o estrogênio pode, então, ser um fator predisponente ao câncer de mama. Ou mulheres que fizeram tratamentos hormonais, enfim, para fertilização ou a terapia de reposição hormonal, elas têm um fator de risco um pouco aumentado. Hábitos de vida, o uso de tabagismo aumenta o risco de câncer de mama, o uso de álcool aumenta o risco de câncer de mama
E dieta rica em gordura aumenta o risco de câncer de mama. Então, hábitos de vida, fatores endócrinos que é relacionado com a presença do estrogênio e os fatores predisponentes hereditários ou genéticos que estão relacionados com uma alteração genética familiar. Quais os sintomas que a mulher deve observar no autoexame? E, a partir do momento que ela encontra alguma diferença, deve procurar imediatamente o médico? Os sinais ou sintomas principais que a mulher deve observar é se aparece alguma alteração na pele, então uma depressão na pele, uma rugosidade diferente, ou no mamilo retraído, uma retração na própria pele de mama, aquele aspecto de casca de laranja na pele da mama, podem ser sinais sugestivos de um câncer de mama. A secreção mamária, ou que sai espontaneamente, ou sangue, ou alguma outra secreção, uma coloração diferente, pode também ser indicativo de um câncer de mama. E o mais importante que a mulherada mais observa são os nódulos de mama, caroço que a mulher palpa e que, dependendo da característica, são mais ou menos sugestivos de câncer de mama. E quando a mulher percebe qualquer uma dessas alterações, ela deve procurar um médico imediatamente. A mamografia é um exame muito simples, que consiste em um raio-x da mama e permite descobrir o câncer quando o tumor ainda é bem pequeno. A prevenção é a melhor arma contra o câncer de mama. Faça os exames regularmente e consulte sempre o seu médico quando tiver alguma dúvida. Unimed Campo Mourão, há 23 anos cuidando da sua saúde e fazendo parte